Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a resolução de um exercício aí, ou seja, de uma lista de exercícios que eu passei para os meus alunos aí do presencial como trabalho. Então, são 5 exercícios aí, separei em turma A, B e C, mudei alguns exercícios, né? Mas o tema de todos são equações do segundo grau. Então, equações nas mais diversas formas, fracionárias, biquadradas, irracionais. Então, se você é meu aluno e fez essa atividade, dá uma conferida aí na resolução, pega suas dúvidas. E caso você seja o meu acompanhante fiel aí do canal e também está estudando esse tema, dá uma olhadinha aí e vê se esses vídeos, se a resolução desses exercícios aí que eu vou postar vai te ajudar, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para receber notificações de vídeos novos. Você também ativa o sininho. E aí, se você gostar do vídeo, no final deixa aquele like e compartilha com seus amigos também, que você sabe que está estudando isso e que vai precisar. Beleza? Então vamos para a resolução aí dos exercícios. Eu vou fazer bem passo a passo aqui para que a gente entenda, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro exercício, a gente tem aqui uma equação irracional. Por quê? Eu tenho um radical aqui, ó, tenho a raiz, né? E eu tenho uma variável dentro da raiz. Então, como essa raiz é quadrada, o que eu tenho que fazer para eliminar ela? Eu tenho que elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. E a função desse quadrado aqui vai ser simplesmente anular essa raiz. Só que se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então vai ficar assim, ó. E aí, bom, essa raiz é anulada por esse quadrado e no primeiro membro vai sobrar x à quarta mais x ao quadrado menos 1 igual a zero. Igual a zero não, né? Igual o que está do outro lado. Só que o que está do outro lado é um produto notável. Então, ó, isso aqui é um produto notável, ou seja, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Porque eu tenho, ó, 2 menos x ao quadrado ao quadrado. E aí como é que eu resolvo isso? Então isso aqui é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo, que é o 2, vezes o segundo termo, que é o x ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, que é o x ao quadrado, certinho? Isso aqui vai ficar assim, ó. X à quarta mais x ao quadrado menos 1. E aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Vou resolver isso aqui agora, ó. 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado é uma propriedade de potência, potência de uma potência. E aí a gente mantém a base e multiplica os expoentes, e aí fica x à quarta. E aí o que eu observo? Que eu tenho um x à quarta desse lado que é positivo e eu tenho um x à quarta do segundo membro que também é positivo. Se eu mudar um deles de lado, eles vão se anular. Então, isso aqui eu já posso eliminar do meu exercício. Esse menos 4x ao quadrado, eu vou mudar ele de lado. Então, ele vai ficar, ó, x ao quadrado mais 4x ao quadrado igual a 4, que está aqui no segundo membro. Ó. E esse menos 1, eu vou mudar ele de lado, ele vai ficar mais 1. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 5x ao quadrado igual a 5. Então, eu pego o 5 que está multiplicando o x ao quadrado e passo dividindo. Então, vai ficar assim, ó. E aí, x ao quadrado vai ser igual a 1. Bom, como eu quero saber o valor de x, tira a raiz dos dois lados de novo. E aí eu vou chegar na conclusão que x é igual a mais ou menos 1. Certo? E aí, parece que o exercício está finalizado. Mas toda vez que eu tenho uma equação irracional, eu tenho que verificar o resultado, eu tenho que testar esse resultado para ver se vai dar certo. Então vou fazer o primeiro teste aqui, ó, escrito de azul, e vou testar o valor 1. Então, o que é testar? É pegar o exercício normal e substituir. Onde tinha x, coloca 1. Então, ó, vai ficar 1 elevado a 4 mais 1 elevado ao quadrado menos 1.
tudo isso está dentro da raiz. Igual a 2 menos 1 ao quadrado. E aí a gente resolve isso aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, 1/4, né? É 1, 1 ao quadrado também é 1. E aí eu tenho o menos 1 aqui, ó. E 2 menos 1. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? 1 mais 1, 2 menos 1, 1 igual, e 2 menos 1 é 1. Então, realmente, ó, isso aqui deu certo. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Essa resposta aqui, valeu, ó, bateu certinho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou testar a nossa segunda resposta. Então, aqui, esse teste deu ok. Significa que o x pode ser 1. Agora eu vou testar com outra cor aqui, ó. O x igual a menos 1. X igual a menos 1. E aí vai ficar assim, ó. Menos 1/4 mais menos 1 ao quadrado menos 1. Tudo isso está dentro da raiz. Igual a 2 menos menos 1 ao quadrado. Ou seja, onde tinha x, eu coloquei o menos 1 agora. Isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz de menos 1/4, que é 1, menos 1 ao quadrado, que também é 1, menos 1, esse menos 1 aqui, ó, tá dentro da raiz, igual a 2 menos, ó, 2 menos, menos 1 ao quadrado é 1. Se você observar, aconteceu a mesma coisa aqui, ó, e aconteceu aqui, ó. Então, eu vou chegar na mesma resposta. Então, eu vou chegar aqui a raiz de menos 1, raiz de 1 mais 1 menos 1 é igual a isso, ó. Então, esse teste também foi válido. Então, os dois testes deram certo. Ok. Então, eu vou e coloco o meu conjunto verdade. Deixa eu arrumar um espacinho aqui para ele, só para não fazer outro slide. Então, vou colocar aqui, ó, verdade. Mais ou menos 1. Então, essa aqui é a resposta que a gente estava procurando. Conjunto verdade, mais ou menos 1, certo? Vou até colocar ele aqui, ó, para ficar mais fácil de destacar. Pronto. Belezinha. Achei a resolução do primeiro exercício. Vamos para a resolução do nosso segundo exercício. Deixa eu abaixar um pouquinho o áudio aqui, que eu acho que está dando uma estourada. Beleza. Nosso segundo exercício aqui é esse, ó. As raízes da equação 9x² sobre 13 menos x ao quadrado mais 4x sobre 13 igual a 0 são. Então, primeira coisa, isso aqui é uma equação biquadrada. Então, a gente tem que saber identificar aí o que a gente está fazendo. Então, eu tenho 9x² sobre 13 menos esse x ao quadrado. Como não tem nada embaixo dele, eu vou colocar 1. E aqui, ó, mais 4 13avos igual a 0. Trabalhar com fração dentro das equações aí pode ser um problema. Então, a gente pode minimizar esse problema eliminando essa equação. E nesse caso aqui, não está muito difícil, porque ó, eu tenho 13 e 13. Esse 1 aqui não vai fazer diferença. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar toda a equação, os três termos daquela equação, e vou multiplicar por 13, que é o meu denominador comum. Então, ó, 13 dividido por 13 dá 1, vezes 9. Então, vai ficar 9x². Então, eu estou achando uma equação equivalente aqui, ó. 13 dividido por 1 dá 13 vezes x², então vai ficar menos 13x². E 13 dividido por 13 dá 1, vezes 4 vai ficar 4, igual a 0.
Então, eu vou resolver essa equação aqui, ó. 9x² menos 13x² mais 4 igual a 0. E aí a gente faz a mudança de variável, né? Então, eu vou pegar aqui e vou escrever que x ao quadrado é igual a t. Eu uso a letra t, mas aí você usa a letra que você achar melhor. Por que que eu faço isso? Porque x², só lembrando que x² é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, por isso que eu faço essa mudança de variável. Então, isso aqui vai ficar, ó, 9x². Porque lembra, se tivesse assim, ó, 9x² o que que eu estou fazendo? Eu estou trocando esse cara aqui pela letra t, ó. Então vai ficar 9t², certo? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 9t² menos 13t mais 4 igual a 0. E aí eu vou resolver essa equação usando delta, usando Bhaskara, porque para usar soma e produto fica ruim porque o a é diferente de 1. Então, ó, delta, então é b², então vai ficar, ó, menos 13². Então aqui você tem o a, aqui você tem o b e aqui você tem o c, ó. Então você tem menos 13², menos 4 vezes o a, que é 9, vezes o c, que também é 4. E aí você tem aqui, ó, 13², 169. 4 vezes 9 vezes 4. 4 vezes 9 é 36. E 36 vezes 4 dá 144. Então, a gente tem aqui um delta que vale 25. Eu faço 169 menos 144. E aí, vamos continuar a conta. T é igual, lembra que eu troquei de variável, é T, né? Menos B, que é a formulinha do Bhaskara, ó. O oposto do B, então menos B. Então vai ficar 13 mais ou menos a raiz do delta, raiz de 25 é 5, e tudo isso dividido por 2 vezes A. Só que o nosso A vale 9, não esquece disso. E aí eu vou achar o valor para T1, que vai ser 13 mais 5, 18, dividido por 2 vezes 9, que é 18. Então, eu tenho 1. E vou achar o valor de T2, que vai ser 13 menos 5. 13 menos 5 dá 8. 8 dividido por 18, que dá para simplificar por 2. Vou simplificar por 2. E isso aqui, ó, vai virar 8 por 2 dá 4, 18 por 2 dá 9. Então, os valores de T são 1 e 4 nonos. Mas eu não quero saber o valor de T. Eu preciso saber o valor de X. Então, eu tinha feito a mudança de variável. X² igual a T. Só que agora eu volto para a variável X. Então, x² pode ser 1 e x² pode ser 4 nonos. E nesses dois casos, eu vou tirar a raiz aqui, ó, dos dois lados. E quando eu tiro a raiz, o que vai acontecer? Ó? X é igual a mais ou menos 1. E aqui é a mesma coisa. Ó. Tira a raiz dos dois lados. Vai ficar que x é igual a mais ou menos. Ó, raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada do 9 é 3. Então vai ficar assim, ó. Então vamos montar o nosso conjunto verdade. Com 4 respostas. Mais ou menos 1, temos 2 respostas. E mais ou menos 2/3, mais 2 respostas. Certo? Deixa eu destacar aqui essa resposta. E aí a gente fecha esse exercício aqui, ó. Deixa eu só descer um pouquinho.
Fechou. Exercício 2 aí, prontinho, uma equação biquadrada. Beleza? Então vamos para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício tá aqui, ó. O maior valor em x. Então, primeiro eu vou resolver a equação e depois eu vou dar uma ênfase para isso aqui, ó. O maior valor de x nessa equação. Beleza. É uma equação fracionária. Quando é uma equação fracionária, como é que eu sei identificar? Porque eu tenho, ó, uma variável aqui no denominador, ó. E aí eu tenho que fazer uma condição de existência para esse cara, certo? Então, se eu tenho fração e tenho variável, eu tenho uma equação fracionária. Como a variável aparece no denominador, eu tenho que fazer uma condição de existência, ou seja, a parte de baixo de uma fração nunca pode ser zero. Então, esse 2x tem que ser diferente de zero e esse 4x também tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que pensar assim, qual número que eu coloco no lugar do x para que isso zere? Então, eu vou pensar na possibilidade de zerar. Se eu colocar 2 vezes zero, vai zerar. 4 vezes zero também vai zerar. Então, o que eu penso? Que o x não pode ser zero. O x é diferente de zero. Porque se eu colocar zero no lugar do x, eu vou zerar o denominador. Certinho? Feita a condição de existência, eu vou copiar o exercício aqui de novo. Ó. 1 sobre 2x mais x igual a x mais 2 sobre 4x, certo? Primeira coisa, ó, embaixo desse x não tem nada, eu vou colocar um 1, que isso não altera. E aí eu vou tentar deixar os denominadores iguais, porque se eu tiver todos os denominadores iguais, eu posso cancelar isso aqui. Dá para fazer de várias formas, mas cancelar o denominador às vezes ajuda bastante. Então, ó, eu vou olhar para o maior denominador que eu tenho, que é o 4x. Então, se eu pegar esse 1 e multiplicar por 4x, vai ficar igual aqui, ó. Só que se eu fiz na parte de baixo da fração, eu tenho que fazer na parte de cima. Aqui eu tenho 2x. Se eu multiplicar por 2, vai virar 4x. Então, se eu tenho multiplicado por 2 na parte de baixo, eu tenho que fazer na parte de cima também. E olha o que vai acontecer aqui, ó. Denominador 4x, denominador 4x, denominador 4x. Eu posso anular esse denominador já e vou trabalhar só com os numeradores. Então, ó, 1 vezes 2 dá 2, mais x vezes 4x vai dar 4x ao quadrado, igual a x mais 2. E aí, mais uma vez, eu percebo ó, que eu tenho um 2 aqui, ó, que é positivo, e tem um 2 do outro lado, que também é positivo. Eles vão se anular. Então, vai ficar assim, ó. Se eu mudar aquele x de lado, eu vou ter uma equação incompleta, ó. 4x ao quadrado menos x igual a zero. E se você observar, nessa equação está faltando o termo c, porque o a vale 4, o b vale menos 1 e o c vale 0. E toda equação incompleta onde o c vale 0, a primeira resposta é 0 e a segunda resposta é o oposto de b sobre a, que sai da fatoração desse binômio aqui, ó. E aí, o oposto de b. Se o b é menos 1, então vai ficar 1. 1 dividido por 4. Então, achei duas respostas, ó. 1 quarto e 0. Só que, olha a condição de existência. Ó. X tem que ser diferente de 0. Então, esse valor que eu achei aqui, ele não serve. Bom, se esse valor não serve, o único valor que sobrou é o 1 quarto, que vai ser a resposta do meu exercício. Então, ó, conjunto verdade, 1 quarto. Ele pediu a maior, mas eu só tenho uma, então é essa daqui que vai servir. Beleza? Vamos para o nosso quarto exercício, que eu acho que foi o exercício aí que deu mais trabalho para os alunos.
Então vamos lá. A menor raiz da equação. Então, além de resolver, eu tenho que destacar a menor raiz. Primeira coisa, vamos fazer a condição de existência. Condição de existência. E o que eu quero na condição de existência? Eu quero os números, ou o número que vai zerar o denominador. Então, eu vou olhar para esse cara aqui, ó. Então, o x tem que ser diferente de zero. Eu coloquei uma chave aqui porque eu tenho outras condições. Aqui, ó, qual o número que zera esse denominador? O menos 1, porque se eu colocar menos 1 no lugar do x, ó, menos 1 mais 1 vai zerar. Então, o x também não pode ser menos 1. E aqui, ó, o x também não pode ser menos 2, porque menos 2 mais 2 vai me dar problema. Então, ó, feita a condição de existência, eu posso fazer todas as simplificações possíveis, né? Considerando que x é diferente de zero, eu posso dividir por x agora. Tem várias maneiras de fazer esse exercício, tá? Não existe só essa. Mas eu vou apresentar uma maneira para vocês aqui que eu achei interessante. Então, ó, 6 sobre x está aqui. E do outro lado eu tenho duas frações. Mas quando eu juntar essas duas frações, ela vai ficar uma fração só. Então, quando eu somo duas frações, o resultado é outra fração. Então, eu vou colocar aqui um traço bem grande aqui, ó, para representar essa outra fração, certo? Vou aumentar mais um pouquinho aqui. E para somar frações, o que eu tenho que fazer? O mínimo múltiplo comum. Entre quem? Entre esses dois binômios aqui, ó. Só que o MMC entre eles é o produto deles. Então, eu vou escrever aqui, ó. X mais 1 vezes x mais 2, certo? E vou pintar aqui de amarelo para ficar fácil na hora de explicar para vocês. Aqui eu vou pintar de azul e aqui eu vou pintar de rosa. E aí você vai entender o porquê depois. A primeira fração só copiei, agora vamos para a segunda. Regrinha de somar fração. Depois que eu tiro o MMC, eu divido pelo denominador, né, pelo de baixo, e multiplico pelo de cima. Então eu vou fazer isso, ó, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então vai ficar, ó, se eu pegar o que está de amarelo aqui, ó, e dividir por x mais 1, o que vai sobrar? Vai sobrar só o x mais 2. Então eu vou pegar o 3 que está lá em cima e vou multiplicar pelo x mais 2. Aí tem aqui, ó, mais, lá em cima tem o 7, eu vou copiar, vezes. Se eu pegar tudo que está de amarelo aqui, ó, e dividir por x mais 2, vai sobrar o x mais 1. Então aqui, ó, vai ter x mais 1, certo? Agora eu vou fazer todas as distributivas possíveis aí, ó. Então eu tenho 6 sobre x, 6 sobre x igual 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6, 7 vezes x, 7x, 7 vezes 1, 7. Vou fazer um traço aqui, ó. Agora eu vou fazer a distributiva embaixo, ó. X vezes x e x vezes 2. Então, vou ficar com x ao quadrado mais 2x. E agora eu vou fazer 1 vezes x e 1 vezes 2. Então, vai ficar mais 1x mais 2. E o que vai acontecer aqui, ó? 6 sobre x é igual 3x mais 7x, ó, vou agrupar aqui, ó, que são termos semelhantes, ó. 3x mais 7x dá 10x. E 6 mais 7 vai dar 13. E embaixo, ó, eu tenho aqui, ó, 2x mais x, ó. Então eu posso agrupar e vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 3x mais 2. Agora eu vou fazer a famosa multiplicação em cruz. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. X vezes 10x vai dar 10x ao quadrado.
E x vezes 13, 13x. Agora eu faço a outra, ó. Aqui, ó. Vou colocar um igual. 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. 6 vezes 3x, 18x. E 6 vezes 2 dá 12. Então vai ficar assim, ó. Se eu mudar os termos de lado, ó, esse 6x aqui, ele vai para o primeiro membro, só que ele vai ficar menos 6x. Então eu vou ter 10x menos 6x, vou ficar com 4x ao quadrado. Esse menos 18 aqui, ó, menos 18x, vai para o outro lado negativo. Então eu vou ter mais 13 menos 18x. Então eu vou ter menos 5x. E esse 12 que está aqui, ó, como ele é positivo, não tem ninguém para somar com ele, ele vai ficar menos 12. E aí eu vou igualar a zero. E essa equação é a que eu tenho que resolver agora. Deixa eu fazer um traço aqui, para ver se eu consigo resolver ela nessa mesma tela. Vamos lá. Tem os valores de A, o A vale 4, o B vale menos 5 e o C vale menos 12. Então eu vou fazer com a fórmula de Bhaskara aqui, ó. Deixa eu fazer um outro traço aqui. E um outro tracinho aqui, ó. Para ganhar o máximo de espaço possível. Beleza. Então, primeiro eu vou calcular o delta aqui, ó. Que é b ao quadrado, então vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é menos 12. Então, eu vou ficar com delta igual 25. Menos e menos vai ficar mais. 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 12 dá 1, 9, 2. Se eu somar esses valores, vai dar 217, que não tem uma raiz inteira. A raiz de 196 é 14. E a raiz de 225 é 15. Então, 217, a raiz de 217 está entre 14 e 15, certo? Então, vamos lá. Aí eu vou para a segunda parte da fórmula, né? Que x é igual. E aí eu vou separar em x1 e x2. O que é x1? É o oposto do b. Então, ó, o b é menos 5. Então, vai ficar 5 mais a raiz do delta, que é 14 e alguma coisa, certo? Dividido por 2a. O a é 4, então 2 vezes 4, 8. Beleza. E o x2 vai ser 5 menos raiz de 217 dividido por 8. Ele quer saber a menor raiz, então eu tenho que saber qual é a menor. A raiz de 17, ó, a raiz de 217 é 14, alguma coisinha. Então, não preciso saber o valor exato, só dar uma estimada aqui, ó. Eu sei que a raiz de 217 é maior do que 5. Então, se eu somar o 5 com um número maior do que ele, vai me dar um número positivo. E se eu pegar esse número positivo e dividir por 8, eu sei que isso daqui, ó, eu não sei o valor exato, mas eu sei que é positivo. E aqui, ó, raiz de 217, 14, alguma coisa. Se eu fizer 5 menos 14, vai dar um número negativo. E dividido por 8, vai continuar negativo. Então, o que importa para mim? Ó? Não importa o valor, porque ele perguntou a menor. Bom, se eu tenho uma positiva e uma negativa, a negativa é menor, né? Então, a resposta desse exercício é essa aqui, ó. 5 menos raiz de 217 dividido por 8. Deixa eu copiar isso aqui.
Sumiu aqui da tela. Opa. Vou pegar o mouse que é melhor para fazer essas coisas. Beleza. Travou. Deixa eu apagar. Fazer de novo. Pronto. Essa é a resposta do exercício. 5 menos raiz de 217 dividido por 8. É a menor raiz da equação. Como pode ser esse número? Porque só não podia ser 0, menos 1 e menos 2. Esse número aqui não é nenhum daqueles. Então tá tudo ok. Vamos para o nosso quarto exercício. Esse aqui é o quinto ainda. Cadê o quarto exercício? Ué, sumiu o quarto exercício? Ixi, acho que sumiu o quarto. Ah, esse já era o quarto. Tô comendo bola aqui, ó. Resolvi o primeiro. Resolvi o segundo. Resolvi o terceiro exercício. Resolvi o quarto exercício. E agora falta o quinto exercício aqui, ó. Quinto exercício. Então vamos lá. A soma dos inversos. A soma dos inversos das raízes da equação, tá, é aquilo ali. Bom, para lembrar o que é inverso. Bom, inverso. Opa! Inverso de x. O que é o inverso de x? É 1 sobre x. O que é o inverso de 10? É 1 sobre 10. O inverso de qualquer número é 1 sobre o número. Beleza? Então vamos lá. Vou resolver a equação. É uma equação biquadrada também, ó. Então aquele x à quarta, eu posso fazer isso, ó. X ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Beleza. Aí eu faço a mudança de variável. Eu tenho x ao quadrado, eu costumo chamar de t. Beleza, então a equação vai ficar assim, ó. T ao quadrado menos 5t. Onde tem x ao quadrado, eu estou colocando t. Mais 4. Então, eu achei uma equação auxiliar aqui de variável t. Porque eu não sabia resolver a equação de quarto grau, eu montei uma auxiliar aqui de segundo grau. Essa equação dá para resolver por soma e produto. Então, ó, a soma é o oposto de b sobre a. Nesse caso, o b vale menos 5. Então, o oposto dele é 5, dividido por a, que é 1. Então, eu tenho que achar dois números que têm soma 5. E produto C sobre A. O C é 4. O A é 1. Então, tá aqui, ó. 4 dividido por 1, 4. Então, eu tenho que achar dois números que tenham soma 5 e produto 4. E aí, eu vou achar os dois valores de T. Então, o T1 vai ser igual a 1 e o T2 vai ser igual a 4, porque ó, 1 mais 4 soma 5. E 1 vezes 4, produto 4. Só que eu não quero saber o valor de t. O exercício pediu o valor do x. X ao quadrado igual a t. Então eu tenho duas possibilidades para o x ao quadrado. O x ao quadrado pode ser 1. E aí se eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou chegar em mais ou menos 1. E o x ao quadrado pode ser 4. Eu peguei essas duas soluções aqui, ó, essa e essa. Bom, fazendo isso, tirando a raiz dos dois lados, vai ficar igual a mais ou menos 2. Eu achei 4 respostas. E o exercício quer a soma dos inversos. Bom, se eu tenho o número 1, qual é o inverso dele? O inverso dele é 1 sobre 1, que é 1. O inverso do 1 é ele mesmo. O inverso do menos 1. Então, é 1 sobre
menos 1, que é menos 1. O inverso do 2. O inverso do 2 é 1 sobre 2, que é meio. E o inverso do menos 2 é 1 sobre menos 2, que vai dar menos meio. E o exercício pediu a soma dos inversos, ó. Então ele quer que eu faça o 1 mais o menos 1, esse número com esse e com esse. Somar tudo, todos eles. Mais meio mais menos meio. Bom, mais meio menos meio, zero. Ou seja, esse cara aqui anula esse. E mais 1 menos 1 dá zero. Então a soma dos inversos é zero. Essa é a resposta do exercício. Vou colocar aqui, ó. Se eu fizer mais 1, menos 1, mais meio, menos meio, eu vou chegar em zero. Tranquilo? Então, essa é a resposta aí do exercício. Trabalho finalizado. Espero que você tenha gostado aí. Espero que você tenha entendido, principalmente. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. E se você não fez esse trabalho, mas também está estudando esse tipo de equação e é seguidor do canal aí, ó, coloca qualquer dúvida que você tiver no comentário que eu respondo para você, certo? Não esquece de deixar aquele like e também não esqueça de se inscrever no canal. 15% das pessoas que assistem os vídeos aí do canal são inscritos, então se você assiste e não é inscrito, dá aquela moral aí e fortalece o canal, beleza? Fui, tchau, tchau, até o próximo vídeo.